paz e que Jesus nos abençoe agora sempre. Vocês já viram que vir de Salvador para cá não é fácil, né? A gente tem que ter esse crédito. Então eu peço desculpas ao atraso, mas o importante é que nós estamos aqui. E em particular para nós falarmos sobre esse tema, Sede Perfeitos, que foi extraído do capítulo 17 de O Livro dos Espíritos. Talvez seja o capítulo, assim considero, como sendo o mais importante de toda a codificação espírita, considerando que esse é o objetivo pelo qual nós encarnamos. Deus nos criou, conforme nós vemos na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona as entidades venerandas, qual o objetivo da encarnação para o Espírito? Por que Deus nos cria? Qual é a finalidade dele permitir que nós existamos? E os Espíritos disseram para Kardec que Deus assim faz com a finalidade de nos levar à perfeição. Então a finalidade da criação do Espírito é justamente para que ele atinja a condição máxima para a qual ele existe, que é a perfeição. Daí nós vemos igualmente nessa simbologia profética, quando Jesus assim determinou para todos nós que lá estávamos à época, que nós nos tornássemos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Essa é a premissa, essa é a determinante para todos aqueles que querem alcançar a condição de filhos de Deus. Adentrar o reino de Deus proposto por Jesus. Porque a sua missão basicamente não foi outra senão esta: fazer com que nós nos percebêssemos filhos de Deus, entendêssemos que nós não estávamos na experiência do corpo físico aleatoriamente, sem uma razão, sem um objetivo. Estar encarnado, estar no corpo físico, tem uma finalidade, tem um porquê, ou mais do que esse porquê, tem um para quê. E na medida em que nós nos conscientizamos desta realidade, nós investimos nesse patrimônio espiritual que somos todos nós. Daí vai dizer o espírito Joana de Ângeles, a partir da sua série psicológica, que o ser humano é o maior investimento da vida. Mas para que nós compreendamos como se chega a essa destinação, como nós alcançaremos esse reino de Deus que está fadado para todos nós, porque todos atingiremos um dia essa condição de perfeitos, ou como nós vemos lá na escala espírita, estabelecida por Allan Kardec, quando ele vai tratar na segunda parte do Livro dos Espíritos, sobre a progressão dos espíritos, que é a primeira ordem, ou espíritos puros e igualmente perfeitos. Existe um começo, existe uma origem, existe um princípio de todas as coisas. Então a perfeição não se dará que não seja através desse movimento contínuo e ascensional de nós nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, em que pese que essa perfeição divina, ela é relativa no que se refere a nós outros, seus filhos, porque jamais atingiremos a condição da perfeição absoluta, porque esta somente Deus a possui. Porque do contrário nós seríamos igualmente tal qual Deus. E isso não está dentro da criação, mas a nossa perfeição é uma perfeição relativa, na qual todos estamos constantemente
nos aperfeiçoando e nos tornamos cada vez mais próximos de Deus, pois que esta é a finalidade. E na medida em que nós assim o fazemos, nós passamos a colaborar, a cooperar de uma forma mais consciente para que façamos com que o próprio planeta no qual nós estamos momentaneamente ligados, sendo este o nosso espaço de aprendizado, de crescimento, possa ele igualmente evoluir. Porque já nos é anunciado, já nos é noticiado de que a Terra está a cada momento em um processo de aceleramento da sua condição vibracional. Ora, ela se encontra na condição de provas e de expiações, como esteve recentemente em uma condição primitiva, porquanto aqueles espíritos que ali estavam ligados ao planeta à época estavam igualmente na mesma condição moral e espiritual, à semelhança do planeta a que lhe fez jus, que era a Terra, primitivamente falando. Mas com o desenvolvimento, com a evolução, com o progresso, através das reencarnações, esses espíritos, não outros senão nós mesmos, evoluímos, nos transformamos, nos aperfeiçoamos e atingimos a condição momentânea de espíritos provacionais. Nessa condição em que a Terra se encontra. Mas tudo é passageiro, transitório. E conforme dissemos, e já ouvimos falar constantemente, a Terra, mais uma vez, ela se encontra em trânsito, em mudança, em transformação, para sair desta condição, para atingir a condição de regeneração, um mundo de regeneração, dentro da escala evolutiva, igualmente dos mundos. Mas esta ainda não é a sua destinação final, pois que a tendência, o movimento é para sermos felizes, mundos perfeitos, no qual espíritos semelhantemente da condição do planeta haverão de estar. É o que Jesus representou quando da sua vinda como sendo o reino de Deus, o reino dos bem-aventurados, dos homens e das mulheres felizes, dos espíritos que já conseguiram alcançar um nível de consciência em relação às leis de Deus, muito mais adiantados do que aqueles outros que ainda se encontram na retaguarda da evolução. E isso se assemelha ao nosso momento atual. Porque a gente não pode pensar em perfeição, no ser de perfeitos proposto por Jesus, sem termos esse olhar e essa visão para a lei de Deus. Porque esta lei de Deus que rege a harmonia, o equilíbrio do universo. E essa mesma lei de Deus, fundamentada na lei do amor, que faz com que nós prodigamos, que nós evoluamos, que nós saiamos da nossa condição primitiva para alcançarmos a cumeada dos espíritos perfeitos. Como se dá isso? Como isso se inicia? Para que a gente entenda de uma forma racional e lógica como nós fomos criados e qual é a nossa destinação. Porque o Espiritismo é uma ciência experimental que ela vai estudar esta relação entre o mundo espiritual e o mundo material e suas
e as suas consequências éticas e morais. Ela ainda vai nos apresentar, no seu arcabouço filosófico, teórico, de onde nós viemos, qual é a nossa origem, qual é a nossa natureza, qual é a nossa destinação, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui e agora. Por que nós estamos hoje, numa quarta-feira à noite, sentados, reunidos nesse espaço, como quinzenalmente nós assim o fazemos? Qual a finalidade disso? Qual o objetivo de nós buscarmos o conhecimento da doutrina espírita? É preciso que tenha uma lógica, é preciso que tenha um sentido, porque do contrário, não deveríamos estar aqui. Poderíamos estar em nossas casas, dormindo, assistindo às novelas, lendo um livro qualquer, conversando fiado, passeando pelas ruas e calçadas de Santo Amaro. Mas por que nós escolhemos estarmos aqui hoje, como temos feito ao longo desse processo reencarnatório para nós? Porque intimamente, dentro de nós, já existe um impulso natural, um desejo de conhecer essas verdades que nos possibilitam a nossa libertação espiritual. À semelhança do que disse Jesus quando esteve entre nós: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E esta verdade não é outra que não seja o conhecimento da lei. Onde ela se encontra em nós? Pois que Kardec assim também arguiu os espíritos. Onde nós vamos encontrá-la? E os espíritos prontamente disseram: na consciência do próprio homem. Ou seja, a lei de Deus está inscrita em nós, porque nós somos expressões do seu amor, da sua criação. Nós somos filhos de Deus. Mas para que nós detenhamos o conhecimento dessas verdades, é preciso que nós voltemos a atenção para nós mesmos e nos percebamos para além de uma experiência humana, material, corporal. É bem verdade, diga-se de passagem, que os dois elementos gerais do universo é a matéria e é o espírito, que eles se unem para dar essa elaboração, esse movimento ascensional, para sairmos da rudimentalidade do psiquismo divino, para atingirmos a condição de perfeição. É verdade que isso não se dá em uma única experiência humana. Daí Deus, na sua misericórdia, no seu amor, Ele nos permite que nós voltemos à experiência do corpo, na matéria física, para nos aperfeiçoarmos, para aprendermos, para entendermos a dinâmica da vida e nos colocarmos a favor dessa dinâmica e não contrário a ela. Porque quanto mais eu permaneço na ignorância do conhecimento, mais eu retardo o meu processo de libertação. Daí, reforçando o pensamento crístico, a necessidade de conhecermos a verdade. E essa verdade nos chega a cada período do processo da evolução do homem na Terra, sendo que a primeira, ou a mais significativa que nós conhecemos, foi com o advento do pensamento de Moisés, quando ele nos apresentou os 10 mandamentos, as primeiras regras de conduta ética, moral, que deveríamos vivenciar uns com os outros
na terra. Esse foi o seu papel, a sua missão, a sua tarefa. Como um bom servidor do Pai, ele veio preparar o terreno e começou a adubá-lo, trazendo aquelas suas vivências, aqueles seus pensamentos relativos a Deus. É bem verdade que à época, até por conta mesmo da nossa condição moral e espiritual, não poderíamos conceber a ideia de Deus que não fosse a imagem e a semelhança do seu divulgador Moisés. Um homem que legislava, era um fazedor de leis, que paralelamente às leis recebidas por Deus, segundo ele, a Bíblia, o Velho Testamento, ele também ditou algumas para poder amansar, para poder interagir melhor com aquele povo bruto e ignorante, e nos apresentou um Deus punitivo, um Deus castrador, um Deus violento, guerreiro, e tudo quanto nós sabemos, e muitos de nós ainda hoje assim acreditamos. Porque acreditem nisso, não são poucos aqueles que temem a Deus, com receio de que Ele nos puna, que Ele nos castigue, que Ele lance toda a sua ira, todo o seu ódio para um dos seus filhos. Nós, nesta época, como ainda hoje, não o amamos, não o amávamos. Nós o temíamos, como ainda muitos hoje fazem. Mas era a condição possível de entendimento sobre Deus. A sua missão foi unificar um só pensamento em relação a Deus. Deus é único. O monoteísmo, a ideia única de um Deus. E por muito tempo passamos a aprender e a conviver com essa ideia de um Deus temível, de um Deus vingador. Ali estávamos, acreditem também nisso, em processo de aperfeiçoamento para o atingimento da condição de perfeitude, de perfeitos. Mas eram apenas uma fração pequena, importante, mas uma parte da verdade. Ainda não era a verdade. E foi preciso que mais de 15 séculos se processassem para que viessem a segunda revelação, na figura igualmente de um outro homem, de um outro ser encarnado, que nos apresentou como sendo um Deus Pai, um Deus de amor, diferentemente do seu antecessor, mas a serviço dele, este Jesus, que conforme vemos também em O Livro dos Espíritos, na questão 625, é o que é o nosso modelo, o nosso guia. Não é o único modelo, o único guia, pois que nesse trânsito, desde que o homem começou a caminhar pela terra, outros modelos, outros guias estiveram entre nós, propagando a palavra de Deus, elevando a nossa condição de seres espirituais e não mais de uma visão limitada de seres humanos. Mas Ele, Jesus Cristo, é aquele que nós temos de mais perfeito, de mais pleno, aquele que melhor integra o pensamento de Deus na nossa condição humana
e espiritual. E ele nos fala de um Deus de amor. Ele veio implantar as bases do reino de Deus. Esse reino de fraternidade, esse reino de bondade, esse reino de amor, esse reino de perdão. E disse que todos nós faremos parte um dia desse reino. Que Deus preparou uma grande festa para nos receber a todos os seus filhos. E Ele espera por cada um de nós. Mas é preciso que nós estejamos com o vestido nupcial, com as credenciais que nos darão condição para adentrarmos a porta estreita da vida, que nos levará à presença do Pai que já existe em nós em essência. Vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Para que essa luz brilhe, é preciso que eu me perceba filho de Deus e que eu cumpra regiamente a sua vontade. Porque o Cristo também dissera: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou como ele ainda propôs em uma outra passagem: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Para fazerem parte desse momento auspicioso de elevação, de glorificação do nome de Deus entre os seus filhos. Daí dissera o seu antecessor na figura de Moisés: não pronunciai o nome de Deus em vão, mas adorá-lo em espírito e em verdade, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque isso é um processo evolutivo. Na medida em que nós nos descobrimos, na medida em que nós nos aperfeiçoamos, e esta perfeição, ela se dá com contato com a matéria, com a experiência no corpo físico, moldando, realinhando, ressignificando, reestruturando conceitos relativos à própria lei. E não poderia ser, justamente não poderia ser. O bom senso nos diz isso em uma só experiência encarnatória. Como igualmente o bom senso nos diz que não poderia apenas existir uma única existência, uma vez que muitos são aqueles que se opõem à ideia das sucessivas vidas, da pluralidade das existências. Não tem lógica, não tem sentido, não teria justiça divina ao percebermos que no mundo transitou em carne e osso um homem chamado Mohandas Karachand Gandhi, ou simplesmente a pequena grande alma da Índia, Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, e ao mesmo tempo convivendo quase que na mesma época, no mesmo período, um Adolfo Hitler, um Mussolini e tantos outros que exterminaram, que produziram o ódio, a violência, a dor, a morte, e aqueles outros, contrariamente, produziram o bem, o belo, o divino. Não existiria justiça divina quando nós analisamos que dentro de um mesmo ambiente familiar nós temos aqueles que nasceram com todas as condições favoráveis de sucesso, de bem-estar, de condições sociais e culturais
vantajosas, enquanto outros não tiveram nada. Nasceram doentes, limitados, sem a possibilidade de crescimento mínimo. Viveram na penúria uma existência inteira. Como avaliar a justiça de Deus? Como entender que estas almas alcançariam a perfeição se não fosse o olhar através das reencarnações? Porque ela é capaz de justificar, de esclarecer o porquê de que nesta encarnação, nessa experiência corporal com a matéria, eu vim desta forma e o outro veio daquela outra. Não existe injustiça. O que existe são merecimentos e necessidades. Mas isso tem a ver, Robson, com ser de perfeitos? Claro que tem. Porque se eu compreendo, se eu entendo a lógica e a dinâmica da vida, eu entendo que é esta encarnação, que é nessa experiência corporal que eu vou fazer o meu investimento e que eu vou dar o meu melhor em relação às leis de Deus para adquirir créditos valiosos para o futuro reencarnatório. Porque já não mais virei na mesma condição que ora me encontro. Ou ainda que, com as possibilidades e vantagens que a vida hoje me proporciona, eu vou estar investindo mais e melhor para que amanhã eu tenha uma lucratividade, resultados maiores pelo investimento. E aí eu entendo porque um Francisco de Assis passou pela terra, em que pese que vem a grandeza da doutrina espírita, que todos absolutamente iniciaram a trajetória rumo à perfeição na mesma condição, simples e ignorantes, fadados todos a serem perfeitos. Mas o tempo, como isso se dará, dependerá de cada um de nós. Porquanto Deus nos aquinhoou com livre-arbítrio, com a liberdade de escolhermos os nossos caminhos, de fazermos as nossas escolhas, de produzirmos frutos de 30, de 60, de 100. Porque quanto mais alargada é a minha consciência em torno das leis de Deus, mais eu invisto nesse labor, mais eu me entrego plenamente para que os resultados sejam semelhantes o meu investimento, a minha semeadura. Como diz o próprio Cristo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nada produzir, nada obterei. Se eu produzir pouco, investir pouco, plantei pouco, colherei tão pouco quanto. Mas se o meu esforço ele é tenaz, ele é árduo, ele é contínuo, eu abdico das coisas do mundo momentaneamente para investir na minha conquista espiritual, não tenhamos dúvidas quanto a isso. Os resultados serão semelhantemente à capacidade do investimento. Ainda que momentaneamente não vejamos, mas nada se perde, tudo se transforma. E o que hoje eu não vejo, terei lá adiante. Porque talvez nesta ainda não seja possível amealhar de imediato. Mas eu tenho uma visão alargada, focada no meu futuro espiritual. É qual acontece com a nossa poupança mensal. Eu não coloco na poupança para tirar no mês seguinte.
eu vou investindo pouco a pouco. Porque dentro de um período de 1 ano, 2, ou aquele que eu estabeleci, os rendimentos serão maiores. Porque se todo mês eu vou lá no banco e vou na poupança e tiro 2, tiro 3, tiro 10, tiro 100, o percentual vai ser semelhante àquilo que está lá na conta. Então não dá para pensar em enriquecer do ponto de vista financeiro se todo dia eu tiro um pouquinho da conta. Eu tenho que fazer de conta de que não existe. Deixo lá rendendo. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Eu deixo lá rendendo na medida em que eu vou investindo. E o investimento é a aplicabilidade da lei de Deus, que se resumiria na prática do bem. E aí eu saio desta condição primária, quase primitiva, inicial, de um ser em provas, em expiações, na categoria segunda da escala evolutiva de 4, para a condição de perfeitude, de perfeitos. Porque eu entendo que esta é a minha destinação. Um homem de bem, conforme nós vemos ainda no capítulo 17 do Evangelho, é aquele que cumpre a lei de Deus. Nas menores coisas e situações, está lá descrita todas as regras, os passos, todas as características do homem de bem. E os Espíritos ainda dizem: estas não são todas aquelas que caracterizam o homem de bem, mas todo aquele que se empenhar em praticar estas, já está no caminho certo para alcançar as outras. Percebe? E vem então a consciência, que igualmente está lá, Senhora, no capítulo 17. A consciência do dever. O dever de viver de conformidade com a lei de Deus. Mas tem uma pergunta, e é preciso que isso seja dito, que dá início a todo esse movimento natural, ascensional, para a condição de espíritos perfeitos. Alguém sabe dizer qual é a pergunta? Dentre as 1019 do Livro dos Espíritos, qual aquela que inicia, que dá início, vida àquilo que ora estamos pensando? A perfeição. Então eu vou dizer, é a pergunta de número 23. 23. Quando Kardec questiona as entidades venerandas, o que é o Espírito? Olha que sacada. Está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, os elementos gerais do universo. O que é o Espírito? E os Espíritos prontamente dizem para ele: é o princípio inteligente do universo. E aí está o ponto inicial da nossa destinação final, que é sermos perfeitos. Tudo começa com o princípio inteligente do universo, que é criado por Deus. Ou como diria Emmanuel no livro A Caminho da Luz, é a monodá que Deus lança na matéria e jamais será destruída. Mas, inversamente, a cada nova experiência com a matéria, ela vai se corporificando, vai tomando formas diferenciadas até o atingimento desse ideal da vida, que é o Espírito com E maiúsculo.
Porque o princípio inteligente do universo, ele vai fazer um longo caminho milenar que nos foge o entendimento e a razão para chegarmos à condição de espírito com E maiúsculo. Ele atravessa pelo menos, de acordo com o nosso entendimento humano doutrinário, 3 reinos subsequentes ao que ora nos encontramos: o mineral, o vegetal e o animal. Em que neles nós vamos viver experiências complexas, necessárias, em que nós vamos nos desenvolvendo do ponto de vista das formas do psiquismo, das emoções. Pois que em cada um desses reinos existe uma experiência importante, necessária para a sublimação do espírito. No mineral, a atração. No vegetal, a sensibilidade. No animal, o instinto. 3 pontos importantes para a formação do espírito: atração, sensibilidade, instinto. E depois de viver nesses reinos, alcançando as experiências necessárias, ele eclode, conforme dizem ainda os espíritos. Ele nasce para a vida do espírito e torna-se então o ser inteligente da criação. Mas ainda assim, nesta condição de ser inteligente da criação, ele vai pegar toda a sua bagagem mnemônica, toda a sua experiência trazida e conquistada desses reinos subsequentes ao nominal que ora nos encontramos, que seria o investimento feito ao longo dos séculos para adquirirmos o valor necessário para crescermos ao nosso psiquismo divino e começarmos então tudo de novo, mas não mais do ponto zero. Não mais na totalidade da ignorância e do desconhecimento da verdade, pois que trazemos esse lastro da vivência, da experiência nesses livros, que não se perdem, se transformam. E nós começamos então as nossas reencarnações no corpo material, no corpo humano. E que na medida em que nós evoluímos através delas, das reencarnações, nós vamos nos aperfeiçoando, nos descobrindo filhos de Deus, porque até então não se tinha razão, não se tinha inteligência, não se tinha livre-arbítrio, não se tinha conhecimento da verdade. É como diria igualmente Joana de Ângeles: agíamos pelo automatismo da lei, sob o influxo, o impulso da lei de Deus. Agora é através da consciência. Agora é através das próprias escolhas. Daí porque se diz que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, nós escolhemos. Já não podemos mais dizer por ignorância, por desconhecimento, que foi Deus que quis. É da vontade de Deus. Foi Deus que determinou. Longe disso. O verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, está lá no capítulo 17, no Sede Perfeitos, pensa diferentemente. Foi uma escolha minha. Logo, é de minha responsabilidade. A exemplo do que muito nos atormenta nos dias de hoje.
a felicidade. Ser feliz, tal qual ser infeliz, não é da vontade de Deus. Não é Ele que determina quem será agora feliz ou infeliz. Mas é sempre uma decisão de cada um de nós. É o movimento de atração, de repulsão, a lei do amor que faz com que eu seja feliz ou infeliz. É a minha escolha que determina se eu quero agir no bem ou no mal. Deus não criou o mal. O mal é uma escolha individual dos seus filhos, pelo desconhecimento da lei. Mas dia virá em que ele despertará para o sentido da vida, tal como acontecera com Paulo de Tarso. E ele se resolve por seguir Jesus. Lembremos-nos do que também disseram Cristo quando da sua passagem entre nós. Isso de acordo com os evangelhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Pelas verdades que ora vos apresento, que na verdade, é uma extensão daquilo que já se propagava à época, que os evangelhos adotaram para si, e que Jesus, que não veio destruir a lei, fez uso recorrente daquelas citações. Ninguém chegará à condição de perfeitos que não seja através da minha mensagem, a mensagem de amor, a mensagem de transformação, de renovação, de mudança de valores. Tomai cuidado para não adentrares as portas largas da vida, pois que estas são as portas da perdição. E parece-me que hoje, cada vez mais, elas estão cada vez mais escancaradas, abertas, livre, tiraram até as catracas, para entrar todos de rodão, de vez, não ter briga. É que nem quando, deve ter sido isso hoje de noite, quando do jogo do Bahia e do Vitória. Abre-se os portões e sai embaixo, porque a multidão sai todo mundo correndo para buscar um lugarzinho ao sol. As portas da perdição, que nos atrasa, que obnubila a nossa visão de Deus, retardando o nosso progresso, a nossa evolução. Mas graças a Deus, pois que teria que ser desta forma, surge para nós, na figura não mais de um homem, a terceira revelação para a humanidade terrena, na figura dos Espíritos. E é sempre bom a gente reforçar essa ideia. A doutrina espírita não é de Kardec, é dos Espíritos. Ele foi, digamos, o codificador, o mediador, aquele que esteve fazendo o papel tal qual fizera Jesus, Moisés, em suas épocas. Intermediar o processo de ligação do homem a Deus. E ele o faz muito bem, tal qual os seus dois antecessores. E nos apresenta essa doutrina rica de conhecimento, de informações, de possibilidades evolutivas para acelerarmos o nosso progresso. E ele cunha uma frase bem conhecida de todos: nascer, morrer, renascer, progredir ainda e sempre,
Tal é a lei. Que lei, Robson? A de Deus. Porque não é uma vontade de Kardec. Não é uma vontade dos Espíritos que nos possibilitaram o conhecimento da verdade. Ainda parcial. Mas talvez a mais aclarada possibilidade de entendimento. Ampliou a visão de mundo. Nos trouxe novas concepções de existir, de estar no mundo, de entender essa dinâmica de como chegar mais rápido a Deus, já que essa é a nossa destinação. Mas não é dele, como não é uma vontade de Jesus, o Filho maior, o guia, o modelo, menos ainda, e me permitam, de Moisés. Mas é uma vontade de Deus, do Pai, do Criador, da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas, conforme está lá também no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta: o que é Deus? É uma visão diferenciada de até então a respeito de Deus. Não mais uma figura corporificada, não mais uma visão antropomórfica de Deus. Um homem de barba, de bigode, de cajado, com lanças de fogo para punir e castigar os seus opositores. Mas uma inteligência suprema, acima de todas as outras possíveis e imagináveis. Pois que na nossa condição não temos possibilidade de conceber Deus. Por isso que nós o humanizamos. Não faça isso, porque Deus me castiga. Olhe, Deus é bom, Deus é fiel. Porque nós precisamos desses referenciais ainda humanos para entender Deus. A mão de Deus, o pé de Deus, o coração de Deus. Mas Deus está para além de todas essas concepções. Deus é. E basta. Porque enquanto a gente quiser defini-lo, nós o diminuímos. Quando a gente sente Deus, a gente amplifica o sentimento e o entendimento a seu respeito. Isso se dá na medida em que vamos nos tornando perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então a doutrina espírita surge para nos apresentar essa ideia de que nós não estamos aqui eternamente, mas somos seres espirituais em uma passagem de aprendizado para nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E qual seria esse roteiro proposto por Jesus para chegarmos mais rapidamente a Deus? E aí eu vou pedir permissão para apresentar a vocês esse livro. Na verdade, são 2 livros. Esse é que vai nos servir de base. O Segredo das Bem-aventuranças, de José Lázaro Borberg. E quem não leu esse autor, leia, viu, Edson? Porque é um excelente autor e que nos faz compreender muito bem a mensagem de Jesus e a ideia de Deus. Ele tem vários livros muito interessantes, onde ele foca basicamente sobre a lei de Deus. Um chama-se A Lei de Deus. O outro, das leis sociais às leis morais. Em que ele vai tratar também sobre essas 10 leis que estão lá na terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo. As leis morais. Das leis sociais às leis morais. É um dos livros de Borberg, muito bom, em que ele vai tratar as 10 bem-aventuranças. As leis morais. Ele trata só, entenda, das leis de Deus. E esses 2, recém-comprados por mim, o Evangelho que
onde ele vai falar dos 4 evangelhos canônicos. Muito bom, estou começando a ler, dei uma olhada, mas só pelo que eu vi do conteúdo, vale a pena. Mas antes de concluir, eu vou pedir a vocês a permissão para ler algumas citações desse roteiro, para nós chegarmos mais rapidamente ao reino de Deus. E ele então vai nos apresentar nesse capítulo, tá? Ele diz assim, já na última parte, temos assim, depois de fazer, detalhar todos os 6 passos para nos tornarmos perfeitos, ou pelo menos acelerarmos o processo de perfeição. Ele conclui dizendo assim, temos assim, pela análise desses versículos, de 43 a 48 do capítulo 5, um roteiro estabelecido por Jesus para sermos perfeitos, tal como é perfeito o Pai que está nos céus. Revisando, vejamos, pois, o itinerário ensinado pelo Mestre para alcançarmos a perfeição, tal como perfeito o Pai que está nos céus. Os 6 passos que podemos praticá-los aqui em Santo Amaro, como em Salvador, em qualquer lugar do mundo, são esses. Amar os inimigos. Não como ato exterior, da boca para fora, mas com sentimento interior, no sentido de desejar amá-los realmente, não tendo por eles ódio, rancor, sentimento de vingança, não procurando prejudicá-los e tratando-os com respeito. Com esse comportamento, estaremos praticando atitudes de amor que redundarão em benefícios para todos. Amar os inimigos. 2. Fazer o bem aos que nos odeiam. Se amar os inimigos já é complicado, vamos reforçar esse outro. Fazer o bem aos que nos odeiam. É dizer bem daqueles que nos querem o mal, procurando beneficiá-los de fato. Já temos 2 pontos a serem trabalhados na encarnação. Só esse levaria umas 10 reencarnações. Mas se eu não começar hoje, na 10ª, estarei tal qual estou aqui agora. 3. Abençoar os que nos amaldiçoam. A gente já fez isso aqui alguma vez? Abençoar os que nos amaldiçoam. A gente lança uma outra praga mais forte ainda, né? A gente ainda se vinga com mais intensidade. Esse ato deve emanar do fundo do coração, reconhecendo que eles, no fundo, são benfeitores, apontando-nos os erros, colaborando com o nosso crescimento. Muitos dos nossos hábitos são de outras existências e encontram-se cristalizados em nosso comportamento. 4. Orar por aqueles que nos maltratam e nos difamam. Orar por aqueles que nos maltratam e que nos difamam, emitindo insistentemente, insistentemente, emitindo preces aos nossos desafetos. Com o tempo, eles serão envolvidos de pensamentos positivos e mudarão suas atitudes em relação a nós, abrandando o coração. O que é que a gente faz? Lança mais pensamentos de ódio, de rancor, de vingança. Como querer fazer do inimigo um amigo? Percebem? Ou eu entendo essa proposta crística, ou estou fazendo de conta que sou cristão.
Quinto, penúltimo, antes de encerrar. Saudar a todos os irmãos. Saudar a todos os irmãos. Quem é o seu irmão? Quem é o seu? Quem é o meu? Fazemos isso? Saudamos? Sequer damos bom dia ao nosso irmão consanguíneo, quanto mais saudar o nosso irmão que a gente não conhece. Daí alguém vai dizer no Evangelho, me parece que é João, que ele diz assim: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é um mentiroso. Porque como pode alguém amar a quem não conhece e não amar aquele que conhece? E é verdade. O amor é um sentimento que se constrói a dois, a três, juntos. Não apenas porque eu digo eu amo. Saudar os seus irmãos é essa atitude tomada com cortesia e humildade, ainda que não sejamos correspondidos pelo adversário, demonstra qualquer atitude de malquerança. O desmonta. Porque a gente tem essa mania. Se eu der um bom dia e não me devolver o bom dia, eu não dou mais bom dia nenhum. Se eu falo com você e você não fala comigo, eu lhe desdenho pro resto da vida. E é assim que a gente pratica uns com os outros, na maioria das vezes. E concluindo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Esta é a meta final do roteiro apresentado por Jesus. Todo aquele que deseja tornar-se perfeito, como perfeito é o Pai Celestial, precisa compreender urgentemente que é preciso colocar em prática os ensinamentos propostos por ele, Jesus. Esse que é para nós o nosso modelo, o nosso ensino. Do contrário, estaremos entrando e saindo das experiências reencarnatórias sem termos alcançado o mínimo do necessário para fazermos frentes no mundo espiritual a uma condição de paz, de equilíbrio, de consciência da sua própria condição de espírito imortal. Portanto, aproveitemos a oportunidade que estamos tendo ora nessa encarnação de conhecermos a doutrina dos Espíritos. E na medida das nossas forças, da nossa capacidade de investimento, façamos o melhor que pudermos, porque se ainda que os resultados não cheguem para nós hoje, mas não nos esqueçamos que em muito breve virá em uma condição que lhe será favorável. Que Deus nos abençoe e nos proteja e que a gente possa sair desta experiência encarnatória melhores do que quando nós aqui chegamos. Muita paz. Muito obrigado a todos.